Você já reparou em alguém que simplesmente não existe fora de casa? A vizinha do apartamento 304 nunca sai, nem para trabalhar, nem para comprar comida, nem para jogar o lixo. As luzes acendem e apagam em horários estranhos. Às vezes dá para ouvir ela conversando sozinha através das paredes. E toda noite, exatamente às 3h47 da manhã, começam os sussurros. Eu demorei 6 meses para perceber que algo estava errado. Quando finalmente bati na porta dela, descobri algo que não deveria ter descoberto. E agora, toda noite, eu ouço os mesmos sussurros. Só que agora, eles estão vindo do meu apartamento. Quando me mudei para o prédio da Rua das Acácias, número 1847, o corretor me avisou que o apartamento 304 estava ocupado há muito tempo pela mesma inquilina. Pessoa tranquila, discreta, você nem vai perceber que ela existe, ele disse com um sorriso profissional. E durante as primeiras semanas ele estava certo. Eu morava no 302 logo ao lado e o silêncio era quase absoluto. Quase. Foi na 3ª semana que comecei a notar os padrões. Eu trabalho de casa como programador, então passo praticamente o dia inteiro no apartamento. E foi isso que me permitiu observar coisas que outras pessoas não perceberiam. A porta do 304 nunca se abria, literalmente nunca. Eu acordava cedo, por volta das 6 da manhã, e ficava até tarde, muitas vezes até 2 ou 3 da madrugada codificando. Em nenhum momento durante todos esses horários aleatórios, eu vi ou ouvi aquela porta se abrir. No começo, pensei que talvez nossos horários simplesmente não coincidissem. Talvez ela saísse para trabalhar às 5 da manhã e voltasse às 4, enquanto eu estava focado demais no trabalho para notar. Mas aí eu comecei a prestar atenção de verdade. Comecei a observar. E quanto mais eu observava, mais estranho ficava. Nunca tinha entrega de comida na porta dela. Nunca tinha correspondência se acumulando. Nunca tinha o menor sinal de que alguém entrava ou saía daquele apartamento. Mas as luzes acendiam. Eu via pela fresta embaixo da porta. E não apenas acendiam e apagavam aleatoriamente. Havia um padrão. Todos os dias, às 14 horas em ponto, a luz da sala acendia. Às 18 horas, apagava. Às 22 horas, acendia de novo. E às 3 da manhã, tudo escurecia. Essa regularidade mecânica era, de certa forma, mais perturbadora do que se fosse caótica. Parecia programada, como se não fosse uma pessoa vivendo ali, mas algum tipo de autômato seguindo uma rotina pré-estabelecida. Foi no 2º mês que os sons começaram. Eu estava trabalhando tarde uma noite, concentrado em debugar um código particularmente frustrante, quando ouvi pela primeira vez uma voz, baixa, abafada, vindo através da parede que separava meu apartamento do 304. No começo achei que era normal. Ela estava falando ao telefone, talvez, ou assistindo TV. Mas então percebi que era apenas uma voz. Sempre a mesma voz. Ela nunca parava para ouvir uma resposta. Não tinha o ritmo de uma conversa telefônica. Era um monólogo contínuo, ininterrupto. E embora eu não conseguisse distinguir as palavras exatas através da parede, havia algo na cadência, no tom, que me deixava profundamente desconfortável. Não era raiva, não era tristeza, era algo mais próximo de recitação, como se ela estivesse lendo algo em voz alta, repetidamente, sem emoção. Um mantra mecânico que continuava por horas. Tentei ignorar. Coloquei fones de ouvido, aumentei o volume da minha própria música. Mas uma vez que você percebe um som assim, ele começa a vazar através de tudo. Você consegue senti-lo mais do que ouvi-lo. Uma vibração constante na periferia da sua consciência que não te deixa em paz. E então, uma noite, os sussurros começaram. Eu acordei com o coração disparado. Aquela sensação horrível de ter sido arrancado de um sono profundo por algo que seu cérebro registrou como ameaça antes mesmo de você estar consciente. O quarto estava escuro. O relógio digital do meu criado mudo marcava 3h47 da manhã. E então eu ouvi sussurros, múltiplos, vinham da parede, do apartamento 304, mas eram diferentes da voz que eu tinha ouvido antes. Eram várias vozes sobrepostas, todas sussurrando ao mesmo tempo, criando uma cacofonia baixa e sibilante que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem. Eu me levantei da cama, me aproximei da parede, encostei o ouvido contra a superfície fria. As vozes ficaram mais claras, mas ainda impossíveis de entender. Não era português,
Não era inglês. Não era nenhuma língua que eu reconhecesse. Eram sons que pareciam linguagem, mas não eram. Padrões que quase faziam sentido, mas escorregavam da compreensão no último segundo. Isso durou exatamente 15 minutos. Às 4:02 da manhã, os sussurros pararam abruptamente. Silêncio total, como se alguém tivesse apertado um botão de desligar. Na noite seguinte aconteceu de novo. Exatamente às 3:47, 15 minutos de sussurros incompreensíveis. E então silêncio. Na terceira noite eu fiquei acordado esperando. Coloquei um alarme para 3:45. Quando começou, eu estava pronto, com meu celular gravando, pressionado contra a parede. Quando ouvi a gravação na manhã seguinte, com fones de ouvido, em volume máximo, meu sangue gelou. Porque agora, com a capacidade de voltar e ouvir de novo, eu conseguia distinguir palavras. E elas não estavam em língua estrangeira. Estavam em português. Meu nome. Eles estavam sussurrando meu nome. Repetidamente. Centenas de vozes, todas dizendo Lucas, 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 em um coro fantasmagórico que se misturava com outros sons que eu não conseguia identificar. Decidi que precisava descobrir quem era a vizinha do 304. Fui até a administração do prédio. A síndica, uma senhora de uns 60 anos chamada Dona Marta, me recebeu com um sorriso que morreu quando mencionei o apartamento. O 304. Ela repetiu, e algo passou pelo rosto dela. Medo? Desconforto? Por que você quer saber sobre o 304? Expliquei sobre os sons, sobre a mulher que nunca saía, sobre minha preocupação de que talvez ela precisasse de ajuda. Dona Marta ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos tamborilando nervosamente na mesa. O apartamento 304 está alugado para Helena Vasconcelos há 17 anos. Ela disse finalmente. Ela sempre paga o aluguel em dia. Nunca houve reclamações. E ela pediu especificamente para não ser incomodada. Tem uma cláusula no contrato dela. Que tipo de cláusula? Uma cláusula que diz que sob nenhuma circunstância a administração do prédio deve entrar no apartamento dela ou permitir que outros inquilinos a perturbem. Em troca, ela paga o triplo do valor de mercado. Isso não é estranho para você? Dona Marta me olhou diretamente nos olhos. Olha, Lucas, eu trabalho aqui há 23 anos. Já vi muita coisa estranha. Aprendi que algumas coisas é melhor deixar quieto. Meu conselho? Ignore a vizinha do 304. Não bata na porta dela. Não tente conversar com ela. E definitivamente não tente descobrir o que ela faz lá dentro. Por quê? Ela hesitou, então suspirou. Porque o último inquilino que fez isso se mudou 3 dias depois. E quando eu perguntei por quê, ele só disse uma coisa. Ela me mostrou. Não quis elaborar. Pegou suas coisas e foi embora, deixando 2 meses de aluguel pagos para trás. Isso foi há 4 anos. Desde então, ninguém quis alugar o 302. Até você. Aquela conversa deveria ter me feito parar. Deveria ter me feito seguir o conselho de Dona Marta e simplesmente ignorar a situação. Mas aconteceu o oposto. Agora eu precisava saber. Precisava entender o que estava acontecendo do outro lado daquela parede. Comecei a pesquisar. Helena Vasconcelos. Pesquisei em redes sociais, em registros públicos, em arquivos de jornais antigos. Encontrei exatamente uma pessoa com esse nome que poderia ser ela. Uma professora de psicologia que tinha trabalhado na Universidade Estadual até 17 anos atrás, quando pediu demissão repentinamente. Consegui encontrar um artigo antigo, quase apagado dos arquivos da internet, sobre uma pesquisa que ela estava conduzindo. O título era Efeitos da privação sensorial prolongada na percepção da realidade. A pesquisa tinha sido cancelada abruptamente pela universidade. Não havia explicação oficial, mas os comentários em fóruns acadêmicos da época sugeriam que algo tinha dado muito errado durante os experimentos. Um dos participantes havia relatado experiências dissociativas severas e precisou ser internado. Outro alegou que começou a ouvir vozes que não estavam lá. A pesquisa foi encerrada. Helena pediu demissão e desapareceu da vida pública 17 anos atrás, exatamente quando ela alugou o apartamento 304. As coisas começaram a piorar no 3º mês. Os sussurros às 3:47 da manhã continuavam, mas agora eu começava a ouvi-los em outros momentos também. Durante o dia, enquanto trabalhava. Sons baixos,
quase imperceptíveis, na borda da minha percepção. Eu me pegava parando de digitar, inclinando a cabeça, tentando confirmar se realmente estava ouvindo algo ou se era minha imaginação. Meu sono foi destruído. Mesmo quando os sussurros não estavam acontecendo, eu acordava diversas vezes por noite, com o coração acelerado, suando frio, com a sensação de que tinha acabado de ouvir algo importante, mas não conseguia lembrar o que. Comecei a ter pesadelos. Sempre o mesmo. Eu estava no meu apartamento, mas tudo estava ligeiramente errado. As cores eram um pouco mais opacas. Os ângulos das paredes não se encontravam exatamente como deveriam. E havia uma porta no meu apartamento que não existia na vida real. Uma porta que levava ao 304. No sonho, eu sempre abria essa porta. E do outro lado havia uma escuridão completa. Não a escuridão normal de um quarto sem luz, mas uma escuridão absoluta, que parecia ter peso e substância. E dessa escuridão vinham os sussurros, cada vez mais altos, cada vez mais insistentes, até que eu acordava gritando. Foi numa quinta-feira. Eu não tinha dormido direito há 3 noites seguidas. Estava exausto, paranoico, começando a questionar minha própria sanidade. Os sussurros tinham se tornado constantes. Eu os ouvia o tempo todo agora, mesmo durante o dia, mesmo com música alta, mesmo na rua quando saía para tentar escapar do apartamento. Às 3h47 da manhã daquele dia, algo diferente aconteceu. Os sussurros começaram como sempre, mas dessa vez, havia uma voz que se destacava das outras. Uma voz clara, feminina, que não estava sussurrando. Estava falando em volume normal. Lucas, a voz disse do outro lado da parede. Eu sei que você está escutando. Eu sei que você quer entender. Venha, bata na minha porta. Está na hora de você ver. Meu corpo agiu antes que minha mente pudesse processar. Levantei da cama, caminhei até a porta do meu apartamento, como se estivesse em transe. Abri e olhei para o corredor vazio. A porta do 304 estava fechada, mas havia luz vazando por baixo dela. Uma luz estranha, pulsante, que mudava de intensidade de forma irregular. Meus pés me levaram até aquela porta. Minha mão se ergueu. E eu bati. 3 batidas secas que ecoaram pelo corredor silencioso. A porta se abriu imediatamente. Do outro lado estava uma mulher. Ela deveria ter uns 50 e poucos anos, mas parecia ao mesmo tempo muito mais jovem e infinitamente mais velha. Seus olhos eram o que me paralisou. Eram completamente negros. Não apenas a íris, mas o olho inteiro, como 2 buracos vazios em seu rosto pálido. Entre, ela disse com a voz que eu tinha ouvido através da parede. Você já começou mesmo. Pode também terminar. O apartamento dela era idêntico ao meu em layout, mas completamente diferente em tudo mais. Não havia móveis. As paredes estavam cobertas com papel escrito à mão. Milhares de páginas pregadas em camadas sobrepostas. Quando meus olhos se ajustaram, percebi que todas diziam a mesma coisa, repetida infinitamente. Eu existo. Eu sou real. Eu existo. Eu sou real. No centro da sala vazia havia um círculo desenhado no chão. E dentro desse círculo havia, eu não sei como descrever, uma ausência, um buraco na realidade. Não era preto, não era branco. Era a completa falta de qualquer coisa. E desse buraco vinham os sussurros, agora ensurdecedores. 1 milhão de vozes falando ao mesmo tempo. Você sabe o que é privação sensorial, Lucas? Helena perguntou, fechando a porta atrás de mim. É quando você remove todos os estímulos externos do cérebro. Sem luz, sem som, sem toque. Sabe o que acontece depois de algumas horas? O cérebro começa a criar seus próprios estímulos. Alucinações. Porque ele não foi feito para o vazio. Ela se aproximou do círculo. Mas sabe o que acontece depois de dias, semanas, anos? O cérebro para de criar e começa a perceber. Perceber o que sempre esteve lá, mas que nossos sentidos são grosseiros demais para detectar normalmente. Ela apontou para o buraco. Eles sempre estiveram aqui, entre os segundos, nas pausas entre nossos pensamentos, nos espaços vazios que enchemos desesperadamente com barulho e luz e distração constante, porque no fundo, sempre soubemos, sempre sentimos, que não estamos sozinhos, que nunca estivemos. 17 anos, ela continuou, sua voz assumindo uma qualidade distante, sonhadora. 17 anos trancada neste apartamento,
privando meus sentidos, afinando minha percepção. E finalmente consegui. Consegui vê-los claramente, ouvi-los claramente. Ela se virou para mim e seu sorriso era a coisa mais aterrorizante que eu já tinha visto. E agora você também pode, porque você foi exposto. 3 meses de contato indireto. Os sussurros vazaram através da parede, através da sua mente. Você está contaminado agora, Lucas. Você começou a perceber. E uma vez que você começa, não tem como parar. Não tem como voltar atrás. Eu quis correr, quis gritar, quis fazer qualquer coisa, mas estava paralisado, olhando para aquele buraco impossível no centro do apartamento. E então percebi. Os sussurros. Eu conseguia entendê-los agora. Não eram vozes aleatórias. Eram nomes. Milhões de nomes. Todos os nomes. Cada pessoa que já existiu, que existe, que vai existir. Todos sendo sussurrados simultaneamente por algo que estava do outro lado daquela fenda na realidade. E entre todos esses nomes, eu ouvia o meu. Não apenas uma vez. Milhares de vezes. Como se centenas de coisas diferentes estivessem todas cientes de mim. Todas me chamando. Todas querendo minha atenção. Eles conhecem você. Helena disse suavemente. Sempre conheceram. Toda vez que você sentiu que alguém estava te observando, mas não havia ninguém lá. Toda vez que acordou no meio da noite com medo sem motivo. Toda vez que sentiu aquele arrepio inexplicável. Era real. Eles sempre estiveram observando. Esperando. Pela fenda certa. Pela mente certa. Pelo convite certo. Eu não convidei nada, consegui dizer. Minha voz saindo como um sussurro áspero. Não. Ela riu. Um som seco e quebrado. Então por que você ficou? Por que não se mudou quando começou a ouvir os sons? Por que investigou? Por que bateu na minha porta? Ela se aproximou mais. Porque uma parte de você queria saber. Uma parte de você sempre soube que havia algo mais. E essa curiosidade, essa necessidade de entender, é o convite. É sempre o convite. Ela apontou para a parede coberta de escritos. Eu escrevo eu existo milhares de vezes por dia. Sabe por quê? Porque depois de tanto tempo percebendo eles, começo a esquecer se eu existo, se eu sou real, ou se sou apenas outro sussurro, outra voz na escuridão. E você vai chegar lá também, Lucas. Em alguns meses, talvez um ano, você vai começar a ouvir os sussurros o tempo todo. Eles vão substituir seus pensamentos. E um dia você vai olhar no espelho e não vai ter certeza se a pessoa olhando de volta é você, ou se é algo usando seu rosto. Consegui me mover. Consegui correr. Saí do apartamento 304. Voltei para o 302. Tranquei a porta. Empurrei móveis contra ela. Liguei para a administração. Liguei para a polícia. Disse que tinha uma mulher louca no apartamento ao lado. Que ela estava falando coisas insanas. Que precisavam tirá-la dali. A polícia veio. Bateram na porta do 304. Ninguém respondeu. Arrombaram a porta com mandado de emergência. O apartamento estava vazio. Completamente vazio. Paredes brancas. Chão limpo. Nenhum móvel. Nenhum papel escrito. Nenhum círculo no chão. Nenhuma Helena Vasconcelos. Como se ninguém tivesse morado ali há anos. Tem certeza que você viu alguém aqui? O policial perguntou, me olhando com crescente suspeita e preocupação. Procuraram os registros. O apartamento 304 estava vazio há 4 anos. Desde que o último inquilino se mudou repentinamente. Não havia nenhuma Helena Vasconcelos. Nunca houve. Dona Marta, a síndica, jurou que nunca tinha falado comigo sobre o apartamento. Não havia nenhuma conversa, nenhum registro. Acharam que eu estava tendo um surto psicótico. Me levaram para a avaliação psiquiátrica. Passei 3 dias em observação. Os psiquiatras foram gentis, compreensivos. Falaram sobre estresse, privação de sono, possível episódio psicótico isolado. Me deram medicamentos. Me liberaram com recomendação de acompanhamento. Voltei para o apartamento porque não tinha para onde ir. O 304 continuava vazio, porta trancada. Mas os sussurros não pararam. Eles continuaram. Todas as noites às 3h47 e durante o dia. E enquanto eu tentava trabalhar. E quando eu saía para a rua. Comecei a pesquisar. Registros hospitalares, universidades, procurando qualquer evidência de Helena Vasconcelos. E encontrei. Não muito, mas o suficiente. Ela tinha existido. Tinha sido professora. Tinha conduzido a pesquisa.
Mas os registros paravam 17 anos atrás. Depois disso, nada. Como se ela tivesse simplesmente deixado de existir. Encontrei o nome de um dos participantes da pesquisa dela. Um homem chamado Roberto Silva, que tinha sido internado depois do experimento. Levei semanas, mas consegui um número de telefone. Quando liguei, ele atendeu com uma voz cansada, derrotada. Quando mencionei Helena e a pesquisa, houve um longo silêncio. Você também está ouvindo eles, não está? Ele disse finalmente. Sim. Quantos meses? 3. Quase 4 agora. Outro silêncio. Sinto muito. Realmente sinto. O que aconteceu na pesquisa? O que ela fez com vocês? Ela nos colocou em tanques de privação sensorial. Mas não por horas. Por dias. Uma semana inteira. Sem luz, sem som, sem toque, sem nada. Ela disse que queria ver o que aconteceria se removêssemos completamente todos os estímulos. Se o cérebro criaria sua própria realidade. E criou. Não, ele disse, e sua voz estava cheia de um horror antigo. O cérebro parou de criar e começou a perceber o que sempre esteve lá. Os sussurros, as vozes, as coisas que vivem nos espaços entre a percepção. Helena estava certa. Eles sempre estiveram lá. E agora que você sabe que eles existem, agora que você pode ouvi-los, eles podem ouvir você também. Como eu faço parar? Ele riu. Não foi um som feliz. Você não faz. Eu ouço eles há 17 anos. Todos os dias. Toda noite. Eles nunca param. Helena estava errada sobre uma coisa. Ela pensou que estava estudando eles. Mas era o contrário. Eles estavam estudando nós. Procurando mentes que pudessem ser abertas. E uma vez que você abre, nunca mais fecha. Já faz 6 meses. Ainda moro no apartamento 302. O 304 permanece vazio. Ou pelo menos é o que as outras pessoas veem quando olham para lá. Eu vejo diferente agora. Eu vejo a porta meio aberta. Vejo a luz estranha vazando. Às vezes vejo Helena parada no corredor, me observando com aqueles olhos completamente negros, sorrindo. Mas eu sei que ela não está realmente lá. Assim como sei que os sussurros não são realmente sussurros. São algo mais fundamental. Algo que nossa linguagem não tem palavras para descrever. Algo que sempre esteve presente, mas que a evolução nos treinou para ignorar porque saber da existência deles significaria loucura. Comecei a escrever nas paredes também. Não eu existo. Eu escrevo eles existem. Porque essa é a verdade que ninguém quer aceitar. Não estamos sozinhos. Nunca estivemos. Há algo nos observando. Sempre observou. Sempre vai observar. Algo que vive nos espaços entre nossos pensamentos, nas pausas entre nossos batimentos cardíacos, na escuridão atrás de nossas pálpebras quando fechamos os olhos. E agora eu faço parte desse conhecimento. Carrego ele comigo. E toda pessoa que ouve minha história, toda pessoa que realmente presta atenção, toda pessoa que começa a se perguntar, e se for verdade, abre uma pequena fenda em sua própria percepção. Os sussurros são contagiosos. O conhecimento é contagioso. E você, ouvindo essa história agora, também está exposto. Então, eu tenho uma pergunta para você. Você já ouviu algo estranho quando está sozinho? Um sussurro que parecia vir de lugar nenhum? Uma voz chamando seu nome quando não tinha ninguém por perto? Aquela sensação de presença invisível que você descartou como imaginação? E se não fosse imaginação? E se fossem eles, testando, observando, esperando para ver se você é alguém que pode perceber? Alguém cuja mente pode ser aberta? Essa noite, quando você for dormir, preste atenção. Aquele momento entre acordado e dormindo, quando sua mente está mais vulnerável, mais receptiva. Escute com cuidado. Você pode ouvir sussurros no limite da percepção, vozes que não deveriam estar lá. E se você ouvir, não tente entender o que estão dizendo. Não se concentre. Não abra essa porta, porque uma vez aberta, ela nunca mais fecha. Eu sou Lucas. Moro no apartamento 302 da Rua das Acácias, 1847. A vizinha do 304 nunca sai de casa. E agora você sabe por quê. Porque ela não precisa sair. Ela já foi para o único lugar que importa. O lugar entre os lugares. O espaço entre os espaços. E se você começar a ouvir os sussurros, se eles começarem a chamar seu nome, lembre-se, eu tentei te avisar. Boa sorte dormindo essa noite. Até o próximo sussurro.